Vamos dar início à primeira audiência pública de 2022, referente ao quadrimestre de 2021. Vamos estar de pé, fazer a prece inicial aos vereadores. Boa noite a todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Divino Espírito Santo, Seja sobre nós. Rita ou Daniel, qualquer um da iniciar. Boa tarde a todos. Nós encaminhamos, o relatório, e eu só vou passar uma explanação mais ou menos para a gente seguir, e depois, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer que eu vou tentar responder. Então, a gente traz primeiro nesse relatório, de setembro a dezembro, a quantidade de procedimentos que foi realizado primeiro dentro do município, que traz aí a unidade de saúde, o cardiologista do município, pediatria, ortopedia, fisioterapia, odontologia. Nós acrescentamos o mutirão de oftalmologia, porque ele aconteceu dentro do município, a dispensação da farmácia de Minas, a quantidade de inspeção sanitária, a quantidade de atendimentos do nutricionista, e esses procedimentos, no caso do nutricionista, são consultas individuais e quando faz grupo também. E aí a gente traz o básico, geralmente assim, porque pode acontecer algum procedimento ou outro, mas para ter um amparo, quando o Cleiton pega isso aqui para fazer, ele coloca as mesmas situações para se fazer uma comparação de um PSF com o outro, e ele lança essas informações. Então vem o PSF1, que fica lá no bairro da Mococa, o PSF2, no Parque das Abelhas, e o PSF3, no bairro da Várzea. E depois a gente já apresenta aqui nesse relatório os atendimentos fora domicílio, que é o que é realizado TFD e PPI. Tanto o TFD quanto o PPI são procedimentos que o município ele tem que encaminhar para ser solicitado. Ele depende de cotas, depende de reunião, de comissão de alta. Então, a gente traz aqui uma breve informação sobre quais são esses procedimentos. Então, conta aqui também as viagens que foram realizadas para levar os pacientes para buscar e ser atendido fora, tomografia, endoscopia, ressonância e cintilografia, que são da comissão de alta, que são procedimentos que todo mês, a Bianca, no caso, que está lá como no TFD, ela encaminha para São João del Rei, e lá em São João del Rei existe uma banca onde eles avaliam esses procedimentos para ser autorizados. O município não tem mão neles, a gente não consegue decidir qual paciente que vai ser atendido. É de acordo com essa comissão. Então, são esses procedimentos aqui. Na sequência, a gente mandou, colocou ali o que veio, a quantidade, cirurgias geral e ortopédica, cirurgias de catarata, foi um mutirão que aconteceu do governo estadual, que conseguiu fazer, através de fechamento de contas, quando eles conseguem juntar um saldo, eles fazem multirões. E dessa vez o Estado decidiu por fazer cirurgia de catarata. Elas foram realizadas lá em São Vicente de Minas. Consultas para prótese auditiva, ultrassom, que é realizado lá em Barroso, raio-x, que é realizado em Prados. E aqui vem 2 sistemas, que é o CISREG, de Juiz de Fora, e o CISREG de Belo Horizonte, que é a mesma situação. A gente manda para São João del Rei, a micro, Tiradentes pertence à micro de São João del Rei e à macro de Barbacena. Então, todos os procedimentos a gente tem que mandar para São João del Rei. Ali é definido essas cotas, quem tem direito por mês aquilo ali, ou quais procedimentos demandam maior necessidade, lá é resolvido, e assim o paciente é atendido.
E aí vem os atendimentos CISVER. Em relação ao CISVER, eu acho que cabe assim, um detalhamento maior, porque o CISVER é o convênio onde a gente consegue comprar a maioria dos procedimentos que tem vazia assistencial no SUS. E ele traz um demonstrativo interessante, né, que a gente pode estar acompanhando, que mesmo a gente comprando e pagando, né, porque o CISVER, o município, ele paga com recurso da fonte 102, então é recurso próprio. Por mais que a gente invista no CISVER, a gente depende de ter prestador para realizar o procedimento. Então, quando você lança essas informações, é importante avaliar, né, acompanhar, porque aqui ele te mostra que no mês de dezembro, vocês vão ver como que agenda menos procedimentos. Então, assim, a gente tem demandas enormes lá. Se for abrir o armário de solicitação, está lotado. E aí, esse CISVER, o que a gente faz? Como que funciona? A gente segue a mesma fila, tanto para o TFD de São João del Rei, quanto para o CISVER. A fila de entrada do paciente é a mesma linha. O TFD, geralmente, a gente manda pacientes que já estavam no processo, que vai depender de uma cirurgia, para seguir mais ou menos um fluxo. O CISVER, a gente tem as cotas mensais, né? A gente tem um número que é definido de quantidade de procedimentos que pode fazer mês. E aí, a gente tem liberdade de decidir qual paciente que vai, quando o paciente vem com encaminhamento explicando a necessidade. Então, é por isso que, às vezes, alguém fala assim, mas podia dar uma olhada no exame, já está aí mais tempo. O critério que a gente usa, né, para conseguir atender o paciente, que é prioritário, é conforme vem demonstrado pelo médico. Porque, fora disso, a gente tem que seguir fila, e as cotas são poucas. E acontece muitas vezes também, do CISVER, como eles atendem 16 municípios com Tiradentes, tem vezes que eles marcam procedimentos que os outros municípios não têm paciente para ir, ou acontece algum problema com o transporte, então eles sempre ligam ou para Santa Cruz ou para Tiradentes, que são os mais próximos, perguntando se tem paciente para ir. Então as meninas começam a catar ali no laço mesmo, e pode acontecer algumas vezes quando alguém fala assim, mas eu estou com um procedimento lá, eu não fui atendido, outra pessoa já foi atendida na minha frente. Muitas vezes é isso que acontece. Mas o critério realmente para ser atendido é a necessidade do paciente. Quanto mais, né, a Luciana trabalha na saúde, já sabe disso, quanto mais bem descrito a necessidade do paciente, mais chance de ser atendido mais rápido ele tem. E, infelizmente, assim, é muita demanda, é muito pedido lá na secretaria para se atender, e muitas vezes a gente tenta entender a urgência da pessoa, mas o papel não explica, e a gente trabalha muitas vezes com o sistema, né? Então, eu acho que é importante citar isso. E a gente colocou algumas coisas que foi realizado aqui também, né, em relação ao ano de 2021, já é um fechamento, aproveitando a oportunidade para fazer um fechamento do ano de 2021. Então, a gente citou aqui a desvinculação do PSF, que era dentro da unidade de saúde, que ele foi para um local específico de forma a atender melhor a população. Porque ele, dentro da unidade, ele não conseguia ter o perfil específico de PSF, né? Tudo se confunde. Mais uma vez, a Luciana trabalhou lá dentro e ela sabe como que é. As pessoas procuram muitas unidades de saúde no agudo, e elas deveriam ser contrário, né? Elas deveriam ter uma rotina de procurar a saúde antes de adoecer. Então, a proposta do PSF é essa, é de estar mais próximo das famílias. Tem uma coisa que eu acho que também é importante aproveitar o momento para poder explicar, é que as pessoas têm uma visão errada de PSF, achando que o PSF tem que atender as pessoas em casa. Não é isso, tem que atender em casa quem não tem condições de ir. Então, estar com o PSF mais próximo da população e desvinculando ele das urgências é uma forma de melhorar a atenção básica do município. E quando se melhora a atenção básica, se gasta menos recurso com exames, com medicamento, consegue dar uma qualidade melhor para as pessoas e consegue diminuir também os custos. Então, a gente trouxe essa informação aqui, né, do PSF, que foi para a área própria, e a Secretaria de Saúde também, que é um outro ponto que é muito importante deixar bem claro essa situação da Secretaria de Saúde, porque antes a Secretaria de Saúde estava dentro da unidade, e ela funcionava ali com 2 ou 3 funcionários, no máximo, que foi a informação que a gente recebeu quando a gente chegou. Inclusive, quando
quando a gente veio trabalhar, na ocasião o Douglas estava de férias e eu e a Jânia estava dividindo a mesa dele, porque a gente não tinha nem lugar para sentar. E a Secretaria de Saúde é um local que ele é muito procurado, é o dia inteiro. O dia inteiro tem gente indo lá para levar exame, para ir para perguntar por que o exame não saiu, para marcar um procedimento, para reclamar de alguma coisa. Então, não tem condições nenhuma da Secretaria de Saúde funcionar dentro da unidade, ainda mais quando não se tem estrutura para isso. Quando tem estrutura, tudo bem, né? Igual os hospitais. Tanto é que vocês podem observar que a administração do hospital, ele é no primeiro piso, justamente para que as pessoas não tenham acesso aos outros serviços. E dentro da unidade de saúde não tem jeito, a pessoa ia ali, ela estava do lado da sala de vacina, perto dos consultórios, e aí é uma confusão. Então, ter a Secretaria de Saúde num local separado, ele assim, é fundamental, tanto para a saúde das pessoas que precisam frequentar, para a saúde dos funcionários que precisam trabalhar, é um setor mais burocrático também, onde precisa ter um tempo para poder digitar, porque é muita coisa sistematizada, então não é só o atendimento, e principalmente essa questão, igual a gente continua em pandemia, não tem como, né? Se você está em pandemia, o máximo que você tem que fazer é evitar aglomeração. Então, a questão da Secretaria de Saúde ter um local específico, ela é importantíssima. Ela está hoje num local provisório, porque a intenção é que se use algum dos estabelecimentos públicos que a Prefeitura já possui, justamente para não se precisar pagar aluguel, mas foi uma necessidade, uma urgência que não teve como evitar, né? E é importante aproveitar também esse momento para deixar isso claro, porque se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração para fazer, o que eu puder responder, eu respondo, o que não puder, a gente pode responder depois através da Jane. A outra questão, que é muito importante para o município também, que eu não sei se as pessoas já sabem disso, é a base do SAMU. O SAMU já está no município há muitos anos, que eu não sei nem falar quantos. Mas a gente recebeu, o ano passado, uma visita da equipe do CISRU, né, que é a coordenação do SAMU, notificando que a gente resolvesse a base, dizendo que a base ali onde ele está, que ela não é aprovada e que a vigilância estadual, não é mais a vigilância municipal, não aprovou a última avaliação que fizeram. Então, a gente ia perder a base. E eu imagino que isso, tanto para assistência do munícipe de Tiradentes, quanto para o desgaste, né, para o município perder a base, isso seria assim, uma perda incalculável. Então, foi realizada uma solicitação, um trâmite que demorou, que teve várias situações, porque dependia do IFAM, autorização, porque vai mudar o espaço, e já passou por vocês, todo mundo aprovou. O SAMU, ele vai para o antigo posto dos bombeiros voluntários. Então, a gente vai ter aquele espaço para decidir se a secretaria vai para lá, ou algumas outras propostas que estão por vir, mas a ideia justamente é essa, é tirar a secretaria, usar um dos espaços, né, públicos, para não precisar pagar aluguel, mas nesse momento não teve outra situação, que a gente precisava liberar a creche, porque as aulas já vão começar e não tinha nenhum local para colocar. Aonde a gente está hoje, várias pessoas já reclamam da distância. A gente teve a oportunidade de usar emprestado na Santíssima, por um período menor. E a gente sabe que é desgastante para o paciente, porque Tiradentes é grande, né, ao contrário de outros lugares que é menorzinho, o acesso é mais fácil. Tiradentes é difícil. Então, se a gente conseguir manter a secretaria mais centralizada, é uma forma também de atingir melhor, né, o público que precisa da saúde. Nós conseguimos também colocar a aquisição fazer um contrato de manutenção preventiva para os equipamentos de odontologia e para a fisioterapia, né, de forma que o serviço não pare porque a cadeira estragou. A gente tem vários problemas em relação à odontologia, todo mundo sabe disso, mas a questão de manutenção não é problema mais, né? A gente conseguiu fazer uma licitação e tem a equipe que vem aqui mensalmente para fazer essas visitas. Nós credenciamos o município no Informatiza APS, que é um recurso que o governo federal ele manda para que os municípios estimulem o prontuário eletrônico.
E essa tarefa aqui também, a gente parece que agora vai conseguir no Parque das Abelhas, que já teve o treinamento, e as outras equipes estão todas evidando para poder fazer funcionar. Lá no seu, eu não sei, né, Luciana, se já esteve lá, se a Eloci esteve lá, mas eles estão fazendo essa capacitação. E esse recurso, ele é importante para o município, porque ele pode tanto pagar a Elo Assessoria, que é o sistema que capta todas as informações para enviar para o Ministério da Saúde. Ele pode pagar a internet e aluguel de máquinas. Então, assim, basta apenas que o município cumpra com o prontuário eletrônico e seja credenciado. Então, não existia o credenciamento. Nós fizemos o credenciamento dele. Um outro ponto importante, que eu não sei se a imagem, né, dá para verificar aí, que é a questão do CNES. O CNES é o cadastro de todos os estabelecimentos públicos de saúde. Isso é a base de dados de informação do município. Se isso estiver errado, o município não consegue lançar produção, não consegue receber recurso, e aí, assim, nós fizemos a atualização desse sistema, com muito custo, porque vários problemas aconteceram, as equipes ficaram desvinculadas, algumas equipes não conseguiram lançar a produção, não houve impacto para descredenciamento ou perda de serviços no município, mas sofre impacto em relação à quantidade de informações enviadas. E agora, enfim, está tudo certinho. Inclusive, sexta-feira mesmo a gente recebeu, a gente não, né, a Jânia recebeu uma notificação para responder como que está o sistema do município. E chegou na hora, porque agora está certinho, vai ser até fácil de responder essa, porque está certinho, tem como fazer print, mostrar. E a outra questão muito importante é dos agentes comunitários de saúde. Existia apenas um agente comunitário de saúde cadastrado, e o município ele tem 14. Né? Hoje ele está com 12 ativo, porque está faltando um nas Águas e um no Elvas. César de Pinas, eu confundo Elvas com César de Pinas, vocês me desculpem. E aí, durante muito tempo, o município vinha recebendo apenas para um. Então, esse gráfico aqui, ele traz até dezembro. Até dezembro, a gente estava recebendo para 12. Então, provavelmente, agora os próximos já vai vir certinho. E quando colocar, né, esses profissionais que estão faltando, a gente vai estar recebendo certinho a quantidade que tem, pela quantidade que o município precisa receber. E antes ele estava pagando isso com recurso próprio. Então, esse serviço, né, que foi feito, se a gente for calcular aqui, não faço nem ideia, porque eu sou péssima de fazer matemática, mas já é assim, quase 20 mil que o município vai receber direto do governo federal e não vai precisar mais pagar de recurso próprio igual vinha pagando. E aí, acho que é quase a última folha, eu fiz o print do CIOPS, que é onde a gente mostra quanto que foi investido em saúde, né, o mínimo. E aí traz, né, o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto bimestre, porque o sexto não foi homologado. Mas está dentro do prazo, tá? Não é porque perdeu o prazo ou nada, não. É porque tem algumas coisas de sistema e ele realmente não foi. E na última folha, eu trouxe duas situações que são muito... Como que diz assim? As pessoas falam muito, né? Comentam muito. Que é o auxílio saúde e a saúde animal. Todos os dois extrapolaram o teto que a gente tinha para trabalhar. Então, é uma coisa que a gente tem que realmente, né, perceber a necessidade, a diferença e mostrar de verdade o que foi atendido. Na lei de auxílio saúde, o que foi empenhado até dia 31 de dezembro foi R$ 113.853,44. O orçamento anual era 50 mil. Né? Então, houve suplementação. O Daniel pode até explicar melhor o que é isso aí, é o aperto que a gente faz para fazer essas suplementações. E a saúde animal, foi pago o total de R$ 47.786. Só para, na parte lá que tem o auxílio para distribuição de ração, é 5 mil só também. Foi gasto bem mais. Aqui, nesse caso, eu não separei, mas assim, a gente consegue ver direitinho, se precisar estar verificando isso aqui, mas só dessa parte de ração era 5 mil. O outro, se eu não me engano, eu acho que era 11 mil o que tinha de orçamento. Então, isso aqui foi o que extrapolou, né, e o que foi atendido em 2021. E aí, para finalizar,
a gente traz um relatório do Bem Viver, que é um programa de saúde mental. Esse relatório é feito pelo próprio CISVER, onde ele traz as consultas de neurologia, psiquiatra e de psicólogo, né? O psicólogo é do município, o neuro e o psiquiatra, eles vêm pelo CISVER. Então, traz um cenário, mais ou menos, de como que está a saúde mental do município, que é um ponto muito importante, que precisa de muito investimento também, né? Então, é interessante avaliar, para quando a gente for sentar e pensar direitinho, né, onde que a gente tem que aplicar, o que está precisando mais de atenção. A saúde mental, realmente, ela precisa de atenção, porque ela aumentou muito, principalmente depois da pandemia. Eu acho que, em relação ao relatório, é isso. Eu falo demais, vocês já perceberam. Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Boa tarde a todos. Não é dúvida, não, é só dar os parabéns pelo seu trabalho e um agradecimento, que foi até um pouco difícil, eu sei disso, quanto à relação vacinação das crianças no bairro de Águas Santas, pegando, como você disse, Tiradentes é um pouco grande, lá como ficamos afastados aqui da sede, então estava tendo muita dificuldade para isso, dos pais trazerem a criança aqui. Então agora está tendo lá. Muito obrigado. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais nobres vereadores dessa casa. Boa tarde, Rita. Rita, o meu é só uma dúvida, só que eu queria saber, eu não sei se vocês têm esses dados, eu também não tinha, em relação ao auxílio saúde, que na verdade esse auxílio saúde são as pessoas que, teoricamente, não conseguem determinado exame e a prefeitura dá uma determinada contribuição, não seria isso? É isso mesmo. E, assim, no portal da transparência da prefeitura, vocês conseguem consultar um por um. Porque, assim, como sai nome de pessoas, a gente não pode expor quem foi atendido. Mas quem tiver curiosidade, deixa eu ver se eu coloquei o link aqui. Não, aqui tem um link, sim, do portal da transparência. Não, a minha dúvida era só em relação a isso, porque o que eu estava querendo dizer? A gente sabe que a saúde precisa melhorar, como todas as áreas a gente sabe que precisa melhorar, e nós estamos tentando fazer com que recursos venham para que melhore a estrutura. Então, é porque a gente vê algumas pessoas no Facebook relatando, e eu acredito, porque eu não tenho os dados da última administração, não estou comparando, que fique claro aqui, mas eu acredito que essa administração, principalmente nesse primeiro ano, acredito que deu mais ajuda, esse auxílio à saúde, do que a administração passada. Eu quero que fique claro aqui que eu não estou comparando, mas é porque a gente vê algumas pessoas falando no Facebook que não está conseguindo isso, não está conseguindo aquilo, e a gente vê aqui que praticamente, ou seja, dobrou-se o valor que que seria destinado para esse auxílio. Então, Juninho, eu não sei também falar, porque eu também não estava aqui no município. Eu confesso que, assim, eu nunca acompanhei Tiradentes para ver essas questões, apesar de ser vizinha. Mas, assim, essa lei, se eu não me engano, acho que era de 2017 ou 2018. Então, assim, já é uma lei antiga do município. E a dotação orçamentária dela era isso, era 50 mil ano. E até a gente teve uma discussão, porque teve um decreto em algum momento que falava que ela só podia ser suplementada 6 mil. Até que a gente, conversando, o Daniel, ele entendeu que, assim, aquilo ali era naquele momento, o decreto estava trazendo naquele momento, que a gente teve essa situação também. E ela é uma lei que qualquer pessoa que chega lá, ela é atendida da mesma forma, independente, a gente nem questiona. Tem gente que fica falando assim com a gente, assim, mas a pessoa tem pousada. Isso não cabe à nossa saúde, porque ela é uma lei que ela traz critérios, né? Um dos critérios é a avaliação da assistência social. E aí é o assistente social que avalia se a pessoa precisa ou não, né, dessa ajuda de custo. E a gente tem os anexos que seguem da lei, e a pessoa leva lá, e todo mundo que levou até hoje foi atendido. Em relação à questão de quanto se dá, né, para cada um, isso já é um critério mais que é decidido entre a Jânia e a Eduarda, no caso, né, lá, porque ela é de acordo com a disponibilidade financeira. Então, por exemplo, se o município entender que acabou o orçamento dele ali, 50 mil, na fonte 102, e ele não tem aonde tirar, ou entende-se que não quer tirar de outro lugar para aplicar nessa lei,
ele não tem obrigação nenhuma. De acordo com a lei, ele não tem obrigação nenhuma. Ali traz o orçamento, né, a dotação orçamentária ano, e ela é muito clara nisso, a disponibilidade financeira. E aí, agora, né, o ano passado, eu fiz questão de colocar esse número, porque, assim, na hora que começar a contabilizar o que pagou, porque isso aqui foi só até dia 31 de dezembro, é muito mais. Eu fico preocupada com isso, porque a gente sempre fala, né, Daniel, daqui 2 meses, 3 meses, a gente já extrapolou os 50 mil, porque realmente ela é uma lei para vazio assistencial do SUS. Mas o vazio assistencial do SUS, muitas vezes, é fila, longa espera. E cada um tem a sua necessidade, a sua demanda, né? Então, chega lá para assistente social, fala que precisa, e a gente segue todos os trâmites dela e tem pago. E tem pago, o que eu acho bacana, né? Eu acho que isso é um ponto muito positivo, que paga todo mundo que solicita, conforme a condição que tem. Mas é sim um ponto a se pensar, porque, por exemplo, eu já falei isso com você, uma vez que a gente estava falando sobre a lei, a gente tem situações que as pessoas precisavam ser atendidas correntemente, né? Por exemplo, fralda, uso de fralda, leite de fórmula especial. Então, essas coisas, a gente poderia pensar numa forma de atender melhor as pessoas que precisam disso, porque isso essa lei aqui, ela é para um atendimento, tem um termo certo que usa, assim, de vez em quando, não é uma coisa que é para todo mês. Assim como assistência farmacêutica. Um dos maiores pedidos que chegam lá é para medicamento de alto custo, medicamento que não é entregue na assistência farmacêutica, mas que entende-se realmente que o paciente não tem condição de comprar, e ele precisa. Então, ele se atém a essa lei. Então, é uma lei importante para o município, é uma lei que realmente ajuda, e cabe essa observação, né, de avaliar o quanto que tem de dotação orçamentária, o que se pode trabalhar para ele, quais recursos que vão usar, porque usa a fonte 102. E a fonte 102 é complicada. A fonte 100. Esse é 100, esse é fonte 100. 102 é da saúde. Aí do animal. Aí a 100 vai ter que sobrecarregar de outro setor, outra secretaria para suplementar lá E até é melhor, né? Porque eu sempre falei isso com o Daniel também. Ainda bem que ela é fonte 100, porque assim, a saúde, o critério da saúde é para todos. Apesar da gente estar atendendo todo mundo, você não pode criteriar, né? Você não pode colocar critério. E ela tem o critério da assistência social. Né? Agora que eu estou lembrando disso, quando a gente foi falar de fonte, eu falei assim, não, então está tranquilo, porque fonte 100 é uma decisão do município, ela é uma lei do município. Em relação à responsabilização, essas coisas está tudo certinho. Porque eu queria só complementar, Rita, que a gente sabe, ou seja, gastou-se mais do dobro permitido, e nós estamos vendo que, teoricamente, nós estamos passando por um problema muito sério no município. Já falo assim, da administração passada, que iniciou-se a pandemia. Então, acabou que, infelizmente, devido ao Covid também, acabou aumentando muitos casos de doença. Então, a gente vê que saúde está caminhando, eu acredito que vai melhorar mais esse ano ainda, devido ter acabado a MP 173, né, que bloqueava até se fazer recurso e contratações. Então, acredito que tende a melhorar cada vez mais, porque é o que a gente fala, né, infelizmente, a gente não poderia fazer muito o que já estava no orçamento já no ano passado. Então, ou seja, conseguiu-se atender, eu acredito, que mais pessoas devido ao orçamento que foi apresentado aqui. Então, parabenizo vocês, e é o que a gente pede aqui. A saúde é um carro-chefe para o município, para qualquer cidade. Então, nós não podemos deixar nunca a saúde cair e ir para o água abaixo. Então, peço isso a vocês aí que têm esse carinho com os munícipes. Mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde a Rita, representando a saúde. Eu quero fazer 2 considerações e uma pergunta. Sobre o SAMU, eu acho viável que ele fique junto realmente com a unidade de saúde, porque ali você está
juntando o útil e o agradável, né? Mas realmente ano passado a Ormezenda me ligou, eu estava como presidente nessa casa e parece que é um projeto, acho que nem em estudo ele ficou. E ela comanda a macro-região, né? Me parece que são 14 cidades, não sei. E havia realmente a possibilidade de estar perdendo essa base de SAMU em Tiradentes, tendo em vista que tem várias cidades que... Quem que não quer um SAMU? É uma cidade, né? SAMU salva vidas, realmente. Segunda colocação é a questão da secretaria. Você disse que ela está sendo provisória ali, está pagando um aluguel temporário. Chegou ao meu conhecimento que o presidente da São Vicente de Paula, fica ao lado ali, não sei se é verdade, estou repassando uma informação, que ele doava o local para a unidade de saúde sem receber nada em troca, sem remuneração nenhuma, e que futuramente, se a prefeitura pudesse ajudar em alguma coisa, tendo em vista que é uma associação que ajuda muitas pessoas, eu sempre dou uma passada lá, com cesta básica, roupa, muita coisa. Então, não sei se procede essa informação, se você está por dentro disso. Entre pagar e não pagar, eu acho que, não sei por que estaria onerando o município hoje se você teria um espaço. Aí também não sei se esse espaço seria adequado para atender as exigências da Secretaria de Saúde. E você quer fazer algum comentário? Que eu Pode falar desse, que eu já esqueci o primeiro. O que era? Não, primeiro eu só fiz uma consideração do SAMU. Desse, você quer comentar? Então, eu tenho mais uma pergunta. Em relação a isso, todo mundo aqui sabe que eu não tenho cunho político nenhum aqui no município, né? Então, eu não tenho lado nem A nem B, e principalmente que a minha bandeira é SUS. Então, eu não tenho nada do que esconder ou preocupar com o que vão falar, o que vão pensar, não tem esse problema. E aí foi o seguinte, essa questão do espaço lá. Lá é um espaço muito interessante, que seria muito bom para a saúde, porque está do lado da unidade. E a unidade, ela precisa, por exemplo, os profissionais lá, eles não têm aonde alimentar. Eles almoçam lá de fora, aonde é a cobertura da ambulância. Então, assim, eles não realmente... Quando você estava falando aí a questão de vamos olhar para a saúde, então eu aproveito para pedir, vamos olhar para os funcionários da saúde, né? Que é um povo que trabalha demais, que tem salários assim, muito aquém de outros municípios, e é um trabalho que você não trabalha só pelo que você recebe. Quem trabalha na saúde, com certeza, tem alguma coisa espiritual ou alguma razão para fazer aquilo, porque quem trabalha por dinheiro não fica não dá conta. Então, assim, os funcionários da saúde merecem de verdade uma atenção, né? Eu acho que isso aí depois vocês podem avaliar, ver o que pode ser feito por eles, que eles merecem, e vai ter um retorno tão grande, porque quando a pessoa ela se sente valorizada, ela valoriza o trabalho, e a pessoa que recebe o trabalho, ele fica feliz também, porque não vê ninguém de cara feia, não vê ninguém estressado, né? Então, mas aí voltando ao assunto lá do espaço, a gente estava assim, em última hora, para poder sair da creche. Tem até que agradecer a educação, na época foi a Sinara, né, na pessoa da Edna também, que cedeu para a gente, e depois o Ricardo, que ficou, né, com essa peleja da gente conseguir sair de lá para ele terminar de arrumar. E aí, logo no início, a gente teve a intenção de aproveitar aquele espaço ali para a saúde. Teve até uma audiência, teve um momento aqui na Câmara que o Ivair veio e falou, só que a questão é a seguinte, lá não tem documentação, não existe nenhum documento para que a Prefeitura consiga fazer algum repasse de alguma troca, né? Eu não sei falar os trâmites certinho que tem que ser, mas eu sei que o local ele tem que ter documento para a Prefeitura poder aplicar algum recurso ali. Isso aí todos vocês sabem, né? Serviço público tem que ter transparência. Isso. E ele não tem documentação de lá, não conseguiu apresentar a documentação.
Como a gente estava assim, já sofrido, eu tomei a liberdade de conversar com o Valdo e falar com o Valdo assim: ô Valdo, você não conhece nenhum lugar, igual eu falei várias vezes com vários de vocês, perguntando, vocês não sabem de nenhum lugar que alugue, mas, ou que ceda o espaço para a gente enquanto secretaria, porque a gente tinha que sair. E voltar para a unidade, vocês podem ir lá e ver como a unidade funciona. O que a gente tem de secretaria, o que a gente tem de estrutura, para ver se cabe ou não. Isso é uma lógica, né? Não precisa, nem eu não preciso contar aqui. Qualquer pessoa que tiver essa dúvida pode ir lá e olhar. E aí, na conversa com o Valdo falou para mim assim: olha, eu posso conversar o salão dos Romeiros, já que vocês estão usando lá para vacinação, vocês ficam lá. E aí as pessoas já estavam reclamando da vacinação, de ter que ir lá em cima vacinar. Aí eu falei: ó, Jânia, o povo não vai. E falei com ele também, falei: ó, Valdo, as pessoas estão reclamando de ir lá em cima vacinar. Não sei o que eu faço. Aí ele falou comigo assim: ó, vai ter um conselho dos Vicentinos, dia 16, e aí faz um documento, pede para ele. Eu falei: eu vou pedir emprestado, porque eu sei que não tem documento. E eu redigi o documento solicitando a título de empréstimo. Ele teve lá, a Jânia falou assim: não, eu prefiro chamar ele aqui, conversar com ele, para deixar muito claro, que é uma coisa delicada. E aí a gente ficou, ele falou para mim, ele falou com ela lá, né? Eu posso emprestar o salão, desde que a prefeitura arrume o local para eles fazerem reunião. Aí eu ainda perguntei: mas o que é que precisa? Ele falou: um contrapiso, umas coisas assim. Quando a gente foi olhar, a prefeitura não podia fazer isso porque não tem documento. Então, como que ela vai informar? Aí, ainda assim, a Jânia falou assim: não, se a gente fizer uma declaração, chamar o conselho, explicar a necessidade, a gente estava fazendo de tudo para não ter que pagar aluguel, até mesmo porque não estava achando aluguel. Até esse aluguel de lá foi assim, foi um pedido provisório. Mesmo se a gente quiser ficar, eles não vão aceitar, pelo menos essa foi a conversa na ocasião. E aí, voltando para o Ivaí, quando a gente foi lá, aí eu pedi até a ajuda do Rogério, falei com ele: ô Rogério, me ajuda, porque às vezes você vê que é alguma coisa que dá para fazer. Aí a gente foi com o chefe de obras, ele teve lá, olhou, o que ele queria que fizesse, não ia dar tempo nem da gente sair da creche, né? O espaço que ele queria que arrumasse para que acontecesse as reuniões era uma reforma. Então, assim, não ia dar tempo, e nem teria condições, porque ficou um preço muito elevado. Se a gente já estava com dificuldade de justificar um cimento, contrapiso, né? Imagina uma reforma num local. E aí não andou, né? Não deu. Não deu porque a gente não tinha como arrumar o espaço para ele ceder para a gente. E nessa correria, né, nós olhamos vários lugares para ver se atendia, teve tudo enquanto é valor, tudo enquanto é lugar, e o que melhor atendia ali pela necessidade, né, de estar próximo da unidade e pelo que as pessoas querem foi lá. E é isso, né? Então, isso que eu estou falando foi o que eu vivenciei. A gente estava lá, né, teve essa conversa, e na ocasião ainda falei assim: olha, eu pedi a título de empréstimo, porque se for esperar arrumar isso aí para a gente mudar, não vai dar tempo. Aí ele falou comigo assim: não, a prefeitura pode arrumar depois, mas não tem documento. E aí, assim, ele falou assim: não, é porque uma mão lava a outra, né? Eles precisam também. Eu entendo que os vicentinos precisam ter o espaço lá, é um trabalho maravilhoso, eu concordo. Só que em relação o que pode ser feito, não podia, porque não tinha documento. É claro. A questão lá, então, não é nenhum comodato, né? Seria, por parte dos vicentinos, uma doação, porque a entidade lá não estaria sendo remunerada legalmente. Agora, a questão de documentação também, eu não vejo problema. Talvez o problema seria o espaço físico, que não ia atender às necessidades da secretaria. Mas eu te agradeço. E, por fim, é fato da gente ver nas redes sociais, sei que você não tem cunho político, mas a gente vê pessoas dos dois lados reclamando que a saúde de Tiradentes caiu muito o padrão. E uma saúde, ela não se faz hoje só com emendas parlamentares. Não adianta você despejar um caminhão de dinheiro aqui, mas se você não souber tratar as pessoas e ter uma administração adequada e solidária com as pessoas. Eu te falo isso
porque eu já até falei que ano passado minha esposa passou por uma situação, né, ela é médica veterinária, ela foi ferida, ela teve lá, tomou a vacina e a segunda dose ela tomaria no domingo. Elisângela falou com ela, pode ir lá que você tem para tomar. E ela chegou domingo por volta de 2 horas da tarde, foi muito maltratada, as meninas, não tem vacina e tudo. Como não tem? O cachorro morde no seu filho, amanhã você chega lá 2 horas, não tem a vacina. Então, talvez seja por esses e outros motivos que as pessoas às vezes estejam falando que a saúde caiu tanto no município. Não em questão de atendimento de exames, cirurgias e outras coisas. Nós temos como, por exemplo, aí entra a pergunta que eu queria te fazer, o doutor Bruno saiu, né, do PCF. O doutor Irineu está lá provisoriamente, me parece. E eu já ouvi algumas reclamações dele nas redes sociais. E eu, particularmente, não tenho que reclamar que, um dia desse, eu conversei com ele, que eu precisei de um hemograma, e ele me atendeu muito bem. Mas nem todo mundo pensa igual, né? Aí teve uma cidadã que colocou lá, que ele chamou ela de gorda e tudo. Enfim, ele é médico. E eu, se eu tivesse gordo, o médico falasse comigo que eu estaria gordo, eu não ia ficar bravo com ele, não. Eu ia... Mas, enfim, é a população. Aí a pergunta é essa, já tem outro médico em vista para estar substituindo? Eu não sei falar dessa questão da decisão, porque essa decisão de médico ela fica muito sobre a Jânia. A Jânia, essa parte de contratação, de pessoal, se você me perguntar quais médicos têm no plantão, eu não sei, porque eu não faço essa parte. Eu sei que o Bruno saiu porque ele esteve na secretaria comunicando que ele precisava sair. Foi uma decisão dele, porque ele tem outros serviços, né, carga horária, essas coisas, ele tem outros interesses, coisas dele, de escola, e ele propôs isso, de manter-se no município por conta do vínculo que ele tem com as pessoas. Ele esteve lá conversando sobre isso, falou comigo também, dessa necessidade dele de sair de 40 horas, que ele não vai conseguir cumprir. E ele sabe que ele recebe... qualquer imputação que chegar para o secretário, chega para o funcionário também, que ele tem que cumprir as obrigações. Então, ele reconhece que ele não tem condições de cumprir as 40 horas, ele pediu essa alteração. E foi até uma proposta dele mesmo de falar, né, porque já que o doutor Irineu estava cobrindo as férias dele, mas eu não tenho condições nenhuma agora de avaliar o doutor Irineu, porque eu não convivo com ele, nem com nenhum dos outros, né, é muito pouco o meu contato, e não vou saber te falar se vai haver contratação para outro, como que vai se dar esse trâmite. Né? Não sei se nessa ocasião agora, se tem médico disponível, que é uma outra situação muito complicada, porque tem algumas épocas que você acha muito médico interessado em fazer 40 horas. Tem vezes que você não consegue médico de lugar nenhum. Né? Então, isso é uma coisa que realmente vai ter que ficar para a Jânia mesmo responder. Obrigado. Só terminar aqui a outra coisa que ele falou, em relação à qualidade da saúde. Eu realmente não posso dar opinião, porque eu não trabalhava aqui antes, eu não sei. E essas questões, da mesma forma que tem gente que reclama que estava ruim, tem muita gente que vai agradecer que melhorou muito, que melhorou o acesso, que melhorou os exames, as condições dos PSFs, porque, assim, a unidade de saúde... ela sempre funcionou redondinha, ela é exemplo para a região toda, né? E tem se tentado manter isso. Só que tem uma coisa que eu acho muito importante, que a gente passou por um processo onde saiu muitos profissionais que já estavam aqui no município há muito tempo. Então, as pessoas criam laços. Se alguém chegar, se a Luciana sair do PSF e entrar uma outra agente no lugar dela, o povo vai chegar lá e vai reclamar. Vai falar, mas... piorou muito, porque quando eu chegava aqui... Então, essa questão do entrosamento funcionário com o paciente se interfere muito. Não estou dizendo, né, que isso é o problema, mas isso pode ser uma das respostas. E tem várias questões. Né? Hoje em dia, a gente está com muito funcionário que estão disputando concursos. Passou aqui, aí São João del Rei fez, lá paga mais, eles vão para lá. Então, isso tudo reflete. Por isso que é importante a gente pensar na qualificação dos profissionais, na forma de pagar eles, para a gente não ter esses problemas. Porque
né, vai melhorar demais. Eu, pela experiência que eu tenho em saúde, eu vejo isso. Se você dá capacitação, se você acompanha o serviço, se você paga bem, você tem um retorno melhor de trabalho. Mas você acha que uma profissional, igual tu falou lá com a minha esposa, que não ia atender, que não tinha como, ela é uma pessoa qualificada para estar ali? Todos os funcionários da saúde hoje, eles são subordinados ao secretário de saúde. Então, isso tem que partir do secretário de saúde para os subordinados deles, que é toda a equipe de saúde em geral. Concordo com você em número, gênero e grau, mas o que eu estou dizendo é que a gente lida com seres humanos e com condutas e caráter. Então, cada um tem um. O que a gente tem que fazer num caso desse? O que você fez. Você recebeu um serviço, você não ficou satisfeito com ele, você foi reclamar. É isso que as pessoas têm que fazer ao invés de ir para Facebook. Facebook não resolve a vida de ninguém. Resolve com notificação. Todos os funcionários, eles podem passar por processo administrativo e perder o cargo. Mas isso só acontece como? Existe uma burocracia. A pessoa tem que chegar, reclamar, ele tem que ser notificado. Se o secretário não notifica, aí tem que cobrar do secretário. Entendeu? Mas existe um processo, ninguém é obrigado a receber maus tratos de ninguém. Só que cada um tem que fazer a sua parte. Isso aí, Rita, que aconteceu com a esposa dele, aconteceu comigo. É vacina de raiva. Esse que é o problema. Eu cheguei lá para vacinar, como ia dar no domingo, não fui vacinado. Então, não fiz questão. Ela falou que tinha só uma vacina que era só para um paciente que era turista. Eu não podia receber, só no outro dia. Bom, não levei não. E a casa também não comuniquei com ninguém. Mas eu acho que fica aqui hoje, bem claro, vacina de raiva, ela tem que ser atendida num dia. Não mandar para São João ou para a UPA, mandou para a UPA, entendeu? Que na UPA daria. Eu acho que se tem ela aqui, é conversar com a Milene e a gente vê o que pode ser feito, essa vacina seja dada no dia. Isso aí eu agradeço você ter vindo aqui esclarecido. Vocês tratam a gente muito bem, eu não tenho nada a dizer de vocês. Quero ajudar vocês, é igual o salariado de vocês é pouco pelo que vocês fazem, mas está o Daniel ali e o prefeito que, se puder fazer um reajuste por vocês, eu creio que todos os vereadores aqui votariam por vocês. Vai depender do orçamentário, né, Daniel? Você vai falar aqui depois, explica para mim que a gente não pode aumentar vocês, porque nós não temos essa autoridade. Agora, Daniel, se fizer um projeto para vocês que enquadre, você pode ter certeza que eu voto. Agora, os demais aí, eu creio também que votam. Eu sou a favor, porque saúde, vocês quebram muita cabeça lá. E isso que você falou lá, não tem um espaço para alimentar, eu vi, eu presenciei lá. Na hora do almoço, realmente, vocês não têm nem onde ter... Até um banheiro está meio escondido. E acho que a gente tem que olhar isso mais rápido, ou o prefeito, para a gente tirar de vocês de lá para um lugar adequado, que seja mais próximo ali. Tá bem? Muito obrigado. Desejo felicidade para vocês lá, todo mundo, e vamos continuar trabalhando. Muito obrigado. Mais alguém tem alguma coisa para falar? Próximo, Daniel, você pode. Primeiro aqui nós vamos com um demonstrativo sintético aqui da execução orçamentária, é do período de 9 a 12, de mês 9 a 12 de 2021, porque essa audiência pública aqui é referente ao terceiro quadrimestre, né, de 2021. Na página 1 aí, desse demonstrativo, o demonstrativo da Receita, aí, os novos vereadores vão acompanhando aí, eu não vou ler de todos os valores, porque são muitos valores, eu só vou no total do demonstrativo da Receita, que nesse quadrimestre aí, foi de R$ 12.548.154,09. A cada R$100 que o município arrecada, 28 são de origem do FPM. Então, no nosso município, o que prevalece mais a arrecadação é do FPM.
Já tem município na nossa região que o ICMS é maior do que o FPM. Nesse quadrimestre do demonstrativo da despesa, também vou falar, as despesas são menores, pessoal em encargos sociais, 4 milhões, material de consumo, serviços de terceiros, transferências correntes, investimentos e amortização da dívida e outras despesas, deu um total de 10.111.167,26. Mais embaixo, o demonstrativo da aplicação das ações do ensino. Esse está aqui, esse é um relatório bem sintético mesmo, e das ações do ensino. A receita de impostos de transferência, 9.012.841,78. O mínimo a ser aplicado nesse quadrimestre seria de 2.253.210,45, que é os 25%. O valor aplicado, 1.227.012,33, 13,61. Faz uma confusão, todos vão falar, mas a educação não é 25%. Esse aqui nós estamos falando só desse quadrimestre aqui. E a despesa da educação nesse quadrimestre foi de 1.227.012,33, que é a contribuição do Fundeb. O demonstrativo do Fundeb nesse quadrimestre teve uma contribuição. O município contribuiu com R$1.227.012,33. E ele teve uma receita de transferência do Fundeb de R$1.322.672,13. Nós verificamos que teve um superávit verificado de R$95.659,80. Então, isso melhorou bastante, porque um tempo atrás sempre ficava, a contribuição era maior do que a transferência. Mas, de acordo com a quantidade de alunos que vão se matriculando no município, então, a receita, aos poucos, já vai melhorando. De acordo com a situação econômica do município, né? Quem tem um poder aquisitivo melhor, né? E quer dar um ensino, né, mais qualificado, mais técnico, então se matricula em São João del Rei ou outra instituição. E aí agora, graças a Deus, parece que está dando uma melhorada no município. Então, nós já estamos conseguindo pouco, mas já está conseguindo ter um superávit verificado já em relação ao Fundeb. E agora, eu vou passar um relatório que seria agora o anual. O anual, eu vou demonstrar as despesas dos limites constitucionais. Porque eu também, essa documentação, elas já foram enviadas para os nossos vereadores aí. Então, mas é tudo através de balancete, balanço, gasto com educação. Então, se eu for falar tudo isso aqui, acho que nós vamos ficar aí um tempinho maior, então. Então, eu fiz um resumido aqui, que é desse terceiro quadrimestre, mas que ele, como é terceiro quadrimestre, ele já chega no final do exercício. Então, só para os novos vereadores, porque senão vai ter que acompanhar lá no balancete, lá, o balanço orçamentário, aí vai ficar mais complicado. Aí eu fiz de uma maneira resumida que os vereadores vão entender. A receita total desse quadrimestre, já finalizando dezembro, teve uma receita corrente de R$ 29.294.657. Arrecadou R$ 30.543.730,85. No balanço orçamentário tem isso lá. Mas aí eu fiz dessa maneira só para ilustrar para os novos vereadores. Então, da receita corrente, teve um superávit de 1.249.000, né? Previsão era de 29, arrecadou 30, teve uma diferença de 1 milhão. A receita de capital
ela teve uma receita, a previsão de 1.090.000, arrecadou 2.652.700. Teve-se aí um superávit bem grande, que foi devido às emendas parlamentares, e uma arrecadação também que foi da Vale lá, da Brumadinho. Então, arrecadou, teve uma diferença de 1.562.700. O total foi de 30.384.000, arrecadou 33.196.430,85. Tem uma diferença lá, superávit de 2.811.773,27. Então, a arrecadação foi de 33.196.430,85. O empenhado foi de 26.947.945,57. Liquidado 25.486.494,31, pagou 24.187.817,20. Dos limites constitucionais, tem os relatórios enviados, do ensino para a educação, a receita corrente foi de 24.444.68,37. Essa arrecadação, às vezes os novos podem perguntar, mas é porque essa arrecadação é aquilo que vai ser, tem receitas que elas vão nos 25% e no 15% da saúde. Então, taxas e emolumentos não entram. Então, por isso que o valor aqui às vezes é menor. O mínimo a ser aplicado é de 6.111.017,09, que representa o índice de 25%, que é constitucional. E foi empenhado 6.560.930,58, portanto, 26,84, dentro do limite constitucional. Do Fundeb, teve uma arrecadação do quadrimestre de 4.078.583,73. O rendimento de aplicação financeira, 18.617. O recurso total, 4.097.234. Empenhado, 3.762.575,57. O pago, 3.181.185. 3.181.185,64. Do Fundeb do terceiro magistério, o município arrecadou, o recurso foi de 4.097.000, o mínimo a ser aplicado 2.868, 70%. Pagou 2.962.974. O município atendeu também o limite constitucional, que é 72,32. Na saúde, a receita foi de 23.508.344,88, limite legal 3.526.251,73, 15%. Foi empenhado 5.069.442,96. O índice foi de 21,56, bem acima do limite constitucional. O gasto com pessoal, a receita corrente líquida, 30.243.730,85. O limite, 14.698.453,19. O limite prudencial, 15.515.033,93. Valor apurado, 5.820.076,72. O valor para apuração, então o limite é 54%, o limite local ficou em 48,6%, dentro da Constituição também. E aqui eu também tenho um relatório liquidado aqui, que é da receita corrente líquida. E aí,
como é do terceiro quadrimestre, mas eu atentei para colocar do exercício todinho. A receita total de corrente líquida, que vai bater mês a mês, que vai bater com os valores lá de janeiro a dezembro, do total, né? Está aí especificado aí, mensalmente, mas eu só vou falar o total geral, que é 30.243.730,85, né? O total, porque esse aí é o da despesa, indenizações trabalhistas, e o valor de apuração 13.697,110. Esse é o liquidado. E ali eu tenho demonstrado aí, que eu mandei já foi enviado para todos aí, eu tenho um relatório com os gastos da educação, que já foi enviado para os vereadores e colocado lá no portal da transparência, os gastos com pessoal, e é muita coisa, né? O gasto da receita corrente líquida, os gastos com a saúde. E aí, de acordo com o que determina aí a solicitado para audiência pública, está tudo demonstrado aí. Gasto com pessoal, está tudo aí. Então, também resumindo, que passou também um saldo financeiro muito importante, que passou com bancos e caixas de bancos, que não existe caixa na prefeitura, mas é a maneira de falar, que passou com um saldo de 12.022.933,30. Tem uns valores aí que passou um saldo gratificante, porque o valor alto, porque teve bastante emenda parlamentar. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, se eu não souber, eu vou procurar informar e vou ver se eu trago numa próxima oportunidade para esclarecer para quem tiver alguma pergunta. Daniel, até uma área muito difícil de perguntar, você falou aí, é coisa simples, esse índice que fechou de 48% com gasto pessoal, ele é ano, né? Foi em dezembro. Ele está anual. Ele é anual. Essa dúvida que eu vi você falar, só isso, obrigado. É porque, de acordo com o relatório de pessoal, ele é um relatório complexo, porque é o seguinte, a Constituição, o Tribunal de Contas exige, você tem o limite legal, 54%, você tem um limite prudencial, esse limite prudencial, quando você ultrapassa ele, o Tribunal de Contas ele te manda um alerta, né? Que você está ultrapassando. E aí, o Tribunal de Contas já te manda um alerta para você tomar providência, né? Porque cada quadrimestre que eu mando para o Tribunal de Contas, se eu estou já no limite prudencial, ele te dá um alerta para você, no subsequente, no quadrimestre, você tomar as devidas providências. Porque se você não atender, ele pode as contas ser rejeitada, reprovada e ter problema sério, né? Então o gasto com o pessoal ele é pior que com a educação, porque da educação você tem que fazer o acompanhamento bimestral mesmo, porque não tem como te alertar, né? Porque já o pessoal, o Tribunal de Contas te dá um alerta para você, né? Porque o pessoal hoje está muito difícil para você trabalhar com o pessoal, porque tem uns percentuais, uns reajustes que o governo federal ele tem passado para os municípios, para o Estado, para os municípios, que talvez o município não vai ter condições de
de arcar com aquele percentual, né? Porque, igualzinho do magistério, eu entendo que o professor não, né, mereça receber esse percentual. Mas será que o município vai ter condições de pagar? Então é isso que vai ficar. A gente tem que atender o que o Ministério lá e o presidente passou. Mas será que o município vai ter condição? Aí nós temos que ajustar e adequar, né? Porque se você não atende a lei, o Ministério Público vem e te mete a caneta. Os agentes comunitários de saúde também não faz parte do... Né, o município que define, já vem do Ministério da Saúde. Então, se dá que definir lá que o piso do agente vai ser aquele, o município não tem como fazer nada, ele tem que atender, porque senão ele vai ficar, né, com improbidade. E agora já vai ter um outro problema também, porque vai ter o piso também dos técnicos de enfermagem também. Vai ser definido já. Então, o município tem que andar no fio da navalha, né? Para não extrapolar. E agora você falou, vê lá, a gente faz o projeto que a gente aprova, a gente, né? A gente tem boa intenção, né? De fazer um projeto de lei aumentando, porque o salário realmente é muito aquém de outros municípios. Mas tem que ver a realidade também do município, né? E muitas vezes a gente fala, tem muita quantidade, né, de gente, mas peca na qualidade. E aí tem um a mais, o outro vai ser prejudicado com os vencimentos, né? Mas vamos levando, se Deus quiser, no final tem que fechar a conta também, que senão dá improbidade administrativa. Daniel, quero te agradecer pela sua presença, o trabalho que você faz lá é muito importante para o município. Você tem muita responsabilidade naquilo que você faz, porque o município depende de você, porque se não depender de você lá, complica. Mas eu fico muito grato com vocês, tanto faz a sua equipe, que você já está na prefeitura há muito tempo, porque você faz um bom trabalho. E continua fazendo esse trabalho aí, que você tem capacidade. Muito obrigado, sucesso para você. Eu te agradeço as palavras, eu sei que ela é do fundo do coração, e a gente fica satisfeito, né? Porque é uma área que é o seguinte, as leis mudam toda hora, a todo momento, portaria, resolução, Receita Federal, Secretaria do Tesouro Nacional, Tribunal de Contas. Então, e a gente, vocês veem que a gente tenta fazer para atender o município. E eu estou lá à disposição de todo mundo lá. Tem hora que eles falam assim, Daniel, você está com a cara feia? Mas não porque às vezes a demanda ali de serviço ali, e às vezes tem uma coisinha que não está saindo de acordo com o que a gente está planejando, que a gente tenta seguir aquela meta. Então, muita lei, a lei muda toda hora, é muita cobrança do Tribunal de Contas, é muita cobrança do Ministério Público. Então, a gente tenta fazer o melhor para o município não ser prejudicado. Porque se a gente não atender tudo certinho, vai atrapalhar o município, porque às vezes vai ficar inadimplente, né? Vai faltar uma certidão do tribunal, vai faltar lá no palco, vai faltar um documento, de repente um vereador né, vai pleitear um recurso para a saúde, para a educação, ele está, né, bem interessado, e chega no deputado na base dele lá, ele consegue, né, esse recurso, aí chega lá na hora de assinar o convênio, não vai poder assinar porque o município está inadimplente.
Então, o nosso filho da navalha é tentar deixar assim o palco perfeito para a hora que, né, sair o recurso, está tudo certinho para o município receber aquilo lá, né? E a gente vai tentando fazer da melhor maneira possível para atender a todos. No mais, muito obrigado. Uma boa tarde para todos. Obrigado. A Câmara Municipal, para assegurar a participação popular e abrir 2 canais, porque hoje não tem alguém para falar aqui, é a participação para que os munícipes apresentem-se dúvidas, críticas, porém não teve manifestação. Se ninguém tem manifestação, peço ao secretário Alexandre que leia a ata, por favor. Ata da primeira audiência pública da Prefeitura Municipal de Tiradentes, Minas Gerais, de 2022. Assunto: prestação de contas da Prefeitura e Câmara Municipal de Tiradentes, terceiro quadrimestre de 2021. Ata da primeira audiência pública de 2022, referente ao terceiro quadrimestre de 2021, convocada na forma do artigo 18, inciso 4 do Regimento Interno, realizada às 14 horas do dia 16 de fevereiro de 2022, no Salão Nobre Joaquim José da Silva Xavier, situado à Rua da Câmara, número 53, Centro, em Tiradentes, Minas Gerais, sob a presidência do excelentíssimo senhor Messias Alírio Pereira, que contou com a presença dos seguintes: Superintendentes de Saúde Rita de Cássia Barbosa, representando a Secretária de Saúde Jana Costa, e o técnico de contabilidade da Prefeitura Municipal de Tiradentes, Daniel Lopes, de acordo com o edital de audiência pública, e com a presença dos seguintes edis: Alexandre José de Almeida, Nilton Francisco Barbosa Júnior, Claudinei Roberto dos Reis, Marcos Antônio da Silva, Luciana Cristina de Paiva Oliveira e o vereador Leonardo Jesus de Matos. Foram enviados relatórios da Secretaria de Turismo, Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Finanças, Secretaria de Administração, Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Agricultura e Integração Rural, Secretaria de Saúde, Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, da Secretaria de Educação e da Contabilidade da Câmara Municipal e da Contabilidade da Prefeitura Municipal de Tiradentes. A senhora Rita de Cássia fez a leitura do relatório de gestão do SUS, contendo as informações relativas às ações e serviços públicos de saúde, nos termos dos incisos 1 e 2 do artigo 36 da Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, e se colocou à disposição. O senhor Daniel, técnico em contabilidade da Prefeitura de Tiradentes, apresentou o relatório, demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo, nos termos do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2020. Não houve nenhum questionamento por parte da comunidade nos canais disponibilizados pela Câmara Municipal, conforme o edital. Não havendo nada a tratar ou discutir, o presidente finalizou dizendo: em nome do povo da cidade de Tiradentes e com a proteção da Santíssima Trindade, declaro encerrada essa audiência pública. E para constar, eu, Alexandre José de Almeida, secretário da Câmara, lavrei esta presente ata, que depois de lida, se aprovada, será devidamente assinada pelos presentes. Tiradentes, 16 de fevereiro de 2022. Eu vou colocar a ata em votação. Discussão. Presidente, só pedir para colocar em tempo a justificativa do João Marcos. Não sei se eu falei no início, que ele teve um probleminha lá no cartório. Só isso, o senhor pode colocar em votação. Coloca a ata em votação. Os que forem contra, manifestem. Os que forem em favor, continuem como estão. Então, assim, a ata aprovada por todos. Não havendo mais nenhum assunto para tratar, pela proteção da Santíssima Trindade e pelo povo tiradentes, declaro encerrada a primeira audiência pública de 2022 na Câmara Municipal de Tiradentes.